Quero falar do total aqui, ó. Total. Vamos pegar o total, que é o Orders contra BTC aqui. Esse aqui, tá? Nas outras janelas de alta que nós tivemos, tá? De temporada de altcoins curtas, nesse ciclo nós tivemos algumas temporadas de altcoins curtas. Todas elas começaram depois do mês de julho, tá? De junho e julho, justamente naquela época que deu aquela pedrada. E se vocês forem ver agora, desde que chegou junho e julho, tá? Então a gente tem ali junho e julho, ele faz fundo e entrega um pouco de período de alta para as altcoins até o fim do ano. Então nós estamos numa janela temporal em que as altcoins deveriam estar entregando alta para a gente, tá? Nesse ciclo, as poucas vezes em que tivemos as altcoins performando melhor do que o Bitcoin, o melhor período para comprar altcoins foi nesse período ali que compreende entre agosto, setembro e outubro. Por quê? Porque daí chegou em novembro, o mercado disparou, tá? Novembro, dezembro, o mercado deu uma disparada. Tudo bem que aqui essa janela temporal que ela foi bem mais curta do que essa aqui foi a última janela temporal mais longa que a gente viu, só que eu quero que vocês prestem atenção. Tá vendo que a abertura dessa janela temporal ela começou mais fraquinha e depois ela acelerou e se manteve mais tempo? Pois é, as duas janelas mais curtas, as duas janelas de altcoins que a gente teve mais curtas, elas foram mais intensas e duraram menos tempo. Então, por exemplo, essa aqui durou só um mês praticamente um mês e meio, que foi novembro para dezembro. Essa daqui também, né, durou de junho até agosto, até o início de setembro, a janela temporal de alta. Essa aqui foi uma janela temporal de alta das altcoins onde eu vi Pendle se valorizar 10 vezes, né, Render fazer 10x também, durante 6 meses. E essa janela temporal que a gente está agora, ela me parece ser semelhante a essa daqui, ou pelo menos iniciando uma semelhança. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que essa janela temporal de alta das altcoins traga para nós uma alta até, sei lá, fevereiro, março do ano que vem, se beneficiando do corte de juros, tudo bem. Só que assim, pode ser que a gente esteja abrindo uma janela temporal mais lenta, só que mais prolongada. Então significa o seguinte, que algumas altcoins, como o próprio Ethereum, eles podem subir bem, né? Como o Ethereum acabou de fazer position trade semanal, ele pode subir bem por meses ainda, tá? Então, apesar das correções recentes do Ethereum, ele está num período comprador, num período bullish. Porque vocês podem ver que quando o Bitcoin está corrigindo, quase ameaçando perder 108, o Ethereum não está acompanhando essa queda com a mesma força. O Ethereum está mantendo uma certa consistência, uma certa força contra o BTC, né? E é exatamente isso que eu estou querendo me preparar para novembro e dezembro. Por quê? Porque eu acho que o Ethereum ele pode explodir muito bem em novembro e dezembro, depois desse período de correção, dessa acumulação que ele está entrando, porque o Ethereum está entrando numa acumulação. Então, assim, eu acho interessante ir comprando uma vez por semana em Ethereum e montando posição em Ethereum, porque eu acho que o Ethereum ele pode entrar em uma fase de descoberta de topo. Acontece que tem que ser feito isso devagar e lentamente, por quê? Porque se eu estiver errado na minha tese de que o bull market não acabou, e o Bitcoin de fato inverter para bear market, aí a gente perde todo o patrimônio ou fica preso ali durante 4 anos, certo? A gente fica preso por 4 anos. Então a gente tem que ir fazendo as coisas aos poucos, mas, por exemplo, eu juro para vocês que setembro ou outubro, tá? Como eu não tenho como controlar isso, não tenho como... No meu price action, qualquer queda mais forte em Ethereum, se tiver uma queda de 15% em uma semana de Ethereum, 15% em uma semana de BTC, eu vou comprar mais, eu vou entrar mais pesado, tá? Eu vou entrar já em uma proporção acima de 50% desses dólares, desses tethers, eu vou entrar no Ethereum, tá? E aí eu acredito que o Ethereum vai se beneficiar muito bem em fim do ano. Essa é uma tese minha e é um position trade que eu não quero ignorar. Então, por exemplo, o pessoal que está falando, o Augusto está bearish. Não, eu não estou bearish. Eu acredito que o mercado está num período corretivo, de correção de manipulação institucional, para cair, e no momento que ele der uma pedrada, todo mundo vai se assustar, só que no dia da pedrada, a gente tem que comprar um pouquinho de Ethereum, entendeu? Pelo menos essa é a minha opinião. É isso que eu vou fazer com a minha carteira, tá? Porque, primeiro, a gente não está com características de bear market ainda.
a gente não tem perdas de estrutura semanal do BTC, a gente não tem perda de estrutura mensal do Bitcoin, então eu não tenho por que acreditar em queda e correção assim de reversão, né? Uma reversão majoritária de tendência. Acho que o ciclo vai ficar mais longo do que os ciclos anteriores. Eu acho que vai ser um período mais longo de bull market, só que é um bull market mais lento, gradual e lateral. Então eu acredito que setembro o mercado vai ser mais lateral, talvez outubro vai dar uma pedrada, ou o contrário, né? Setembro ser o período de maior queda forte e outubro o período já lateral de recuperação. Não faço a mínima ideia, mas sempre o Smart Money faz alguma surpresa de vender muito forte numa semana para buscar liquidez. Um exemplo disso que ele fez, o Smart Money não fez isso só em cripto, pessoal, mas ele fez na Nasdaq. Ele fez quando ele conseguiu derrubar 50% o valor da Apple naquele dia aqui, ó, no início do ano, tá? O Smart Money fez essa buscada aqui, ó, de período curto, né? Então, essa buscada aqui é o Smart Money fazer uma limpa e fazer as pessoas acreditar que o mercado vai entrar em bear market. E veja como ele recupera rápido, né? Então, esse tipo, se você prestar atenção no gráfico, tá? No gráfico da Nasdaq, a gente pode ver que ele pode fazer, agora Smart Money, ele pode fazer algo semelhante no mercado cripto. O que eu quero dizer com isso? Aqui, ó, se eu pegar BTC, vamos pegar BTC aqui, ó, tá? Se eu pegar Bitcoin, pessoal... Ah, não se preocupe com a minha audiência, o pessoal falando assim, pô, a audiência tá caindo bastante, é porque eu tomei shadow ban, tá, do YouTube aqui, tomei um shadow ban gostoso. Então é o seguinte, ó, toda vez que a gente tem movimentos assim, vamos só tentar encaixar, tá? Mas, por exemplo, a gente tem um período longo, prolongado de alta, né, para o Bitcoin. Esse gráfico aqui é o gráfico da Nasdaq sobreposto à movimentação de alta do Bitcoin. Perceba que às vezes a gente tem essa pedrada, né? E essa pedrada é que eu quero dizer para vocês que pode ocorrer agora entre setembro e outubro. E essa pedrada é uma pedrada boa de compra. Entendeu? Essa é uma pedrada boa de compra, tá? Se vocês prestarem atenção nesse ponto aqui, ó, aqui, ele tem um topo duplo, né? Aqui também, o Bitcoin também tem esse topo duplo, tá vendo? Então pode ser que a gente esteja corrigindo aqui, ó, para dar essa pedradinha, fazer a galera desistir, e aí seria legal entrar. Por quê? Porque daí a gente evolui para um canal de alta lateral, tá? E é exatamente isso que eu acredito que possa acontecer. Um canal de alta lateral, né? Ou seja, ele mantém a estrutura ainda de alta, só que deixa uma alta mais lateral, né? Não uma alta vertical, como aconteceu nos ciclos anteriores, e sim uma alta mais lateral, tá? Então, mesmo que, e é isso que eu quero dizer, se o Bitcoin cair para lá, para 90 mil, 88 mil, aproveitem a oportunidade provável de compra, tá? Porque, no mínimo, antes dele inverter, ele vai daí testar aqui para daí entrar em bear market. Mas eu posso dizer para vocês, a próxima grande queda do Bitcoin é oportunidade de compra.